Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês com esta aula de número 6, que tem como objeto de conhecimento economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais. Formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. Novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual. Desigualdade social, exclusão digital e precarização do trabalho. O detalhamento é as formações sociais e as transformações no mundo do trabalho e seus impactos nos trabalhadores e no contexto social urbano da vida moderna. Trabalho na concepção sociológica clássica e contemporânea. Vamos agora iniciar a nossa aula. Venham! Vamos iniciar a nossa aula para falar sobre o mundo do trabalho, sobre as formações sociais e as transformações neste mundo que está tão presente especificamente e que é objeto de estudo da sociologia, que é o trabalho e também os seus impactos nos trabalhadores e no contexto social urbano da vida moderna. O trabalho, ele acompanha todas as sociedades, desde quando o homem é homem, como diz o dito popular, o trabalho está presente, só que de formas diferenciadas. E para entender um pouquinho, nós podemos exemplificar o trabalho, por exemplo, lá na Idade Média, como este trabalho acontecia. Na Idade Média, eram os artesãos, eram as guildas, de artesãos, onde o conhecimento era passado, digamos, de pai para filho, de mestre para aprendiz. Ele ensinava a técnica, por exemplo, para fazer um sapato. Ele ficava lá, planejava, desenhava, ia lá ponto por ponto para costurar o couro, o cadarço, o modelo e assim sucessivamente. E essas técnicas, elas não eram difundidas para todos, não. Eram grupos específicos de pessoas que desenvolviam aquele produto de forma artesanal. Artesanalmente. São as oficinas, como este exemplo que nós podemos ver aqui, do sapateiro aí ensinando para o seu pupilo ou para o seu aprendiz como se faz um sapato. Depois, o aprendiz se tornava um mestre e passava também esse conhecimento para outro. Mas vejam que era uma quantidade muito pequena. Mas esse trabalho que nós estamos aqui exemplificando como característico da época feudal, lá na Idade Média, onde isso acontecia nas oficinas, com as árvores, as paisagens. Dentro das oficinas isso foi mudando, houve mudança. Esse modo de fazer as coisas foi mudando. E aí chegamos a um cenário industrial. Chaminés, mais chaminés. Então, olha aí, as indústrias começaram a florescer, a aparecer no mundo chamado moderno. E aqui nós temos uma esteira, que é a linha de produção, onde várias pessoas estavam aí fazendo um determinado produto, todos fazendo uma mesma atividade. Temos aí o trabalho que é numa esteira, ou seja, várias pessoas fazendo uma coisa. E se um faltasse? Imediatamente era substituído por outro. Mas isso também mudou na era moderna. Olha aqui, cadê as pessoas? Não estão mais presentes. O trabalho continua sendo feito?
Sim, o trabalho continua sendo feito. É um braço mecânico. Olha que interessante, ele substituiu todas as pessoas que estavam nesta linha de produção. É uma mudança significativa dentro do contexto social urbano moderno, que é a atualidade. É isso que nós estamos vivendo hoje. Mas durante todo esse período, desde a Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, como nós aqui exemplificamos para vocês a partir dessas imagens, nós podemos concluir que houveram várias degradações do trabalho desde que ele surgiu até a atual produção capitalista, o que recai de forma direta, sim, de forma direta em como as pessoas entendem e vivenciam o trabalho, porque as pessoas realizavam e realizam o trabalho. Mesmo aquele braço mecânico que está ali, ele é comandado por uma pessoa, foi idealizado por uma pessoa. E isso tem um impacto, um entendimento na vivência daquela pessoa que produz, por exemplo, aquele braço mecânico super moderno, trazendo a essas pessoas possíveis perdas em suas vidas, com perdas concretas, tanto no sentido que lhes atribui, quanto nos desgastes sofridos física e mentalmente. Neste caso do trabalho no mundo moderno, nosso autor que nós trouxemos aqui, que acabamos de fazer essa citação, ele diz que as pessoas sofrem desgastes tanto físico quanto mentalmente. Faria 2017 nos diz isso. E a partir disso, nós podemos aí tentar compreender um pouquinho as formações sociais e as transformações no mundo do trabalho e os impactos que isso tem sobre as nossas vidas. Eu coloco nossas vidas porque nós estamos nessa sociedade e desenvolvemos atividades laborais. Nós praticamos, realizamos trabalhos. Outro autor brasileiro, lá em 1987, que é o sociólogo Otávio Yanni, ele diz o seguinte: ele defende que a globalização do mundo expressa um novo ciclo, um novo período de expansão do capitalismo, como modo de produção e processo civilizatório de alcance mundial. Ele falou isso na sua obra de 1997. Otávio Yanni é um sociólogo brasileiro que diz que capitalismo vive uma nova era de expansão, uma mudança no processo de produção civilizatório e que isso, gente, é de alcance mundial, ou seja, afeta a todos nós. Com o processo de reestruturação capitalista, sob o ideário neoliberal, que é o que estamos vivendo atualmente, os trabalhadores tiveram grandes prejuízos e o desemprego estrutural, a debilitação do movimento sindical, a drástica redução de salários, gerando aí um aumento das desigualdades sociais. Podemos confirmar que, atualmente, os trabalhadores passam por esses prejuízos que, ao final de todos eles, vai gerando e aumentando a desigualdade social, isso em todos os trabalhadores por todo o mundo. E no nosso país, como isso se apresenta? Como este impacto da nova estruturação do modo de produção capitalista está impactando a vida dos trabalhadores? Sim, de todos nós trabalhadores, tem um impacto. O capitalismo, o sistema, o modelo econômico, o modo de produção muda, se reorganiza, ok? E como ficam as pessoas? Como ficam os trabalhadores dentro deste processo? Podem ter certeza, sofrem impactos. E de acordo aí com o que nós vimos,
Esses impactos levam e estão levando ao aumento de desigualdades sociais. Isto é um processo, não ocorre da noite para o dia. Vamos ver como está a situação, de forma bem sintética, aqui sobre as transformações do trabalho no nosso país, que é o Brasil. No início do século XX, a classe operária reagia às péssimas condições de trabalho. E o resultado dessa reação foi sentida na prática no decorrer das décadas seguintes. Estamos falando do início do século XX. A classe trabalhadora começou a reagir às péssimas condições de trabalho. E isso, aos poucos, nas décadas seguintes, elas foram mudando. Ou seja, foram melhorando um pouquinho aí para os trabalhadores. E, com essas mudanças, chegamos ao ano de 1930, também no século XX. E o que aconteceu neste ano especificamente? Foi a concessão de direitos trabalhistas urbanos. Vejam bem, lá na terceira década do século XX, no ano de 1930, começaram concessões de direitos trabalhistas a trabalhadores urbanos. Sim, aqueles que estavam atuando, trabalhando nos centros urbanos, nas cidades. Mas existem outros trabalhadores. E o que aconteceu que beneficiou esses trabalhadores dos centros urbanos? Foi a criação do Ministério do Trabalho. Não, antes disso não havia um Ministério do Trabalho. Hoje, nós temos o Ministério do Trabalho que começou aí, na década de 30. Foi também criado um sistema corporativo por meio de legislação de sindicalização. O movimento sindical em prol, a favor dos trabalhadores, foi criado. Nesta época, foi sim uma criação que em muito contribuiu para garantir direitos aos trabalhadores naquele momento e muitas décadas depois. Aconteceu também a regulamentação das relações entre capital e trabalho, que foi a tônica desse período. Ou seja, o capital, que são as indústrias, os empresários, começaram a se relacionar, tentar se relacionar de forma equilibrada com o trabalho, que são os trabalhadores. E o tempo foi avançando. A partir de 1930, como vimos agora há pouco, houveram essas mudanças que certamente e historicamente, sociologicamente, foram benéficas. Trouxeram vantagens, seguranças trabalhistas para os trabalhadores. Mas o tempo foi avançando. As transformações no mundo capitalista também. E as transformações no mundo do trabalho continuam aqui no nosso país. Tanto que a partir da década de 1970 inicia, olhem bem, uma precariedade do Estado na tentativa de conduzir políticas integradoras, universais e homogeneizadoras, que se tornou mais visível a partir da década de 1980. Neste momento, a partir da década de 70, o Estado não consegue mais equilibrar, ele está precarizado. Traduzindo em palavras bem simples, vai perdendo força para homogeneizar, ou seja, garantir os direitos trabalhistas conquistados desde a década de 1930 até a década de 1970 e, posteriormente, 1980 no século XX. Percebam que isso significa uma decadência, que o autor coloca aí como precarização da força de trabalho por conta dessas transformações que ocorreram nessas relações entre capital e trabalho, indústria, empresários e trabalhadores. E atualmente, como está o contexto brasileiro com relação aos direitos aos trabalhadores?
Neste momento, nós podemos dizer que os trabalhadores foram profundamente afetados após a reforma trabalhista aprovada em 2017. Estamos agora no século XXI e a Lei 13.467, ela, de acordo com as informações dos acadêmicos e mesmo das vivências que estamos aí passando em nosso país com relação às transformações no mundo do trabalho, houve sim perdas grandes e significativas. O trabalho formal, aquele contrato de trabalho, onde, poxa, assinar minha carteira de trabalho significava, poxa, uma garantia. E ainda é até os dias atuais, mas está oscilando, está mudando. Há transformações neste mundo do trabalho. Temos até o áudio que nós trouxemos para vocês, só para nós confirmarmos essa informação na atualidade. Vamos ouvir aqui o que a nossa carteira de trabalho traz como informação da prática. O Brasil, por meio da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, acaba de passar pelas mais profundas alterações no ordenamento jurídico que regula as relações trabalhistas, desde a instituição da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em 1943. A lei amplamente reconhecida como reforma trabalhista altera, cria ou revoga mais de 100 artigos e parágrafos da CLT e mudará de forma substancial o funcionamento do mercado de trabalho brasileiro quando entrar em vigor em novembro de 2017. Carvalho, 2017, página 81. O artigo 611-A já permite que sejam negociados acordos que flexibilizem a jornada de trabalho, o uso do banco de horas. Nota-se que não há dispositivo na proposta que limite a negociação do prazo para a compensação das horas extras, que atualmente é de 1 ano. Permite reduzir o intervalo em jornadas de mais de 6 horas, de 1 para meia hora, e ampliar a jornada em ambientes insalubres. A carteira de trabalho ficou pequenininha. Houve muitas mudanças que, nesse primeiro momento, segundo Carvalho, não beneficiaram a classe trabalhadora. Houve uma mudança, uma transformação que continua. Esse é o atual contexto de precarização do trabalho, como Ferreira, que é outro autor, realça sobre os preceitos neoliberais. Abre aspas, incentiva cortes de benefícios sociais, desmonte do sistema de seguridade social, contenção de sindicatos e desregulamentação, que chamada eufemisticamente de flexibilização, mas que na verdade é supressão da legislação trabalhista. Percebam que há uma forte crítica com relação à reforma trabalhista que já foi implementada no ano de 2017. E dentro deste contexto, nós temos aí o servidor público, que também é um trabalhador. O servidor público é a denominação que se dá, segundo de Pietro, que designa em sentido amplo as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da administração indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Os servidores públicos, eles servem ao Estado, ao município, e à União também. E apesar da diferenciação que se faz entre estatutários e seletistas, sendo estes trabalhadores com vínculo empregatício regidos pela CLT, que é a nossa consolidação das leis trabalhistas, observa-se que, a partir de 1990, o setor público vem procurando se adaptar àquelas práticas de gerenciamento de empresas privadas. O que nós estamos querendo dizer com isso?
é que o setor público está se apropriando e utilizando técnicas e estratégias do setor privado, que é o mundo capitalista. Isso só o tempo vai dizer até onde nós vamos, mas é uma mudança, é uma transformação que já é visível, que está sendo analisada por vários autores. Mas esses autores que nós temos hoje, todos têm uma base, gente. Eles não apenas observam o que acompanha no mundo hoje, o que está presente. Eles têm uma leitura, uma base teórica que são chamados de clássicos. São os clássicos. E nós vamos ver agora qual é a concepção de trabalho, a concepção sociológica, na percepção desses clássicos, né, da sociologia. E o que são os clássicos? Aí vocês poderiam perguntar, será que é uma música clássica? É um balé clássico? Também é. Mas para nós, sociologia, segundo Vieux-Fort, dizer que uma obra é clássica é dizer que suas ideias permanecem e que suas ideias sobreviveram ao seu próprio tempo. E embora há ressonâncias de um passado distante, são recebidas por nós como partes constitutivas de nossas vidas da atualidade. Elas foram escritas há muitos anos atrás, mas o seu pensamento, o que está escrito, é válido até os dias atuais. É por isso que os autores contemporâneos têm, sim, como base, autores clássicos. E o trabalho, como é visto por esses autores clássicos? Vamos começar com o primeiro autor, que é o autor que nós vamos trazer para vocês, Max Weber. Max Weber é um clássico da sociologia. Ele compreende que tudo que existe na sociedade humana é fruto do trabalho, não entendido meramente como trabalho na fábrica ou como relações empregatícias, mas como uma visão e uma ação humana transformadora da natureza, que em sua perspectiva é algo ontológico. Karl Marx, ele é um autor que entende o trabalho que está presente, mas ele diferencia esse trabalho, que é o trabalho do capitalista, com o trabalho necessário para a sobrevivência humana. O trabalho, para Marx, é a categoria mais fundamental do ser humano. E nessa direção, o autor distingue e opera duas categorias: trabalho concreto, enquanto insuprimível fundamento ontológico do ser social, e o trabalho abstrato, que é a forma particular que assume no modo de produção capitalista. O trabalho continua, só que ele é percebido por Karl Marx de forma diferente. No capitalismo, para Marx, o trabalho passa a ser orientado para a produção da mais-valia, que é o excedente do valor obtido pela exploração do trabalho, atendendo aos princípios da acumulação e reprodução do capital, contrariando as necessidades humanas de reprodução social. É desta forma que Karl Marx vê e entende o trabalho. Outro autor clássico é Émile Durkheim. Para esse autor, que é Émile Durkheim, o trabalho é um fato social. Durkheim admitia que o trabalho só poderia ser entendido a partir da transformação da sociedade simples para a sociedade complexa e, consequentemente, da solidariedade mecânica para a orgânica. Isto é um conceito próprio de Durkheim. Para Durkheim, o modelo de cooperação nas sociedades simples era baseado numa espécie de ajuda mútua que visava a harmonia, sendo a moral, a religião e as crenças mais incisivas, fazendo com que os indivíduos se integrassem um ao outro, numa cadeia de dependência mais rígida. Embora a sociedade fosse simples, mas essa convivência e o que ligava essas pessoas naquela sociedade mais simples era muito mais rígido. As leis eram mais fortemente cobradas, os costumes,
os hábitos e, conforme Durkheim, para refletirmos sobre as noções de trabalho através das perspectivas deste autor, devemos olhar para a divisão social do trabalho a partir das necessidades e valores gerados no cerne do processo de industrialização. Para Durkheim, a industrialização é o cerne, é o centro para se entender o trabalho na sociedade moderna e contemporânea. Já falamos de Karl Marx, já falamos de Émile Durkheim e agora vamos falar de Max Weber. Como Max Weber vai perceber ou vai entender o trabalho na sociedade moderna? Vamos prestar bem atenção, porque Weber traz uma leitura diferenciada. Para Weber, a fórmula para o sucesso é o trabalho árduo e disciplinado. Essas duas palavrinhas, elas são fundamentais na teoria de Max Weber para o entendimento do trabalho, que isso aí é fruto de uma vida regrada e sem excessos. Weber vai ter esta percepção quando ele começa a analisar o capitalismo, que é a formação de um sistema econômico que teve como característica fundamental essa ação social orientada por um objetivo racional, isto é, uma ação ascética, muito voltada para a religião, para se desprender das coisas do mundo e se tornar disciplinado, regrado, sem excessos. E qual seria o resultado disso? Êxito, sucesso na vida material que garante ao indivíduo a segurança por ter sido escolhido por Deus. Percebam que esta percepção religiosa está muito atrelada ao novo sistema de produção, na época em que Weber idealizou esta teoria para garantir o sucesso no mundo capitalista. É por isso que Weber afirma que o encontro entre uma ética religiosa e o espírito empreendedor facilitou a formação histórica do capitalismo no Ocidente moderno. Esta percepção de Max Weber é muito interessante para se perceber quanto essas concepções do que é trabalho no mundo moderno, na sociedade industrial, se diferencia de um autor para o outro. E aqui nós falamos somente dos autores clássicos. E vamos reforçar que os autores contemporâneos, os autores modernos, eles também se basearam nessas concepções desses autores clássicos, que nós acabamos de apresentar e que permanecem com teorias válidas. Claro que houve muita mudança, muita transformação no mundo do trabalho, não somente para o trabalhador urbano, mas também para o trabalhador rural. Mas eles continuam clássicos. Olha aqui, Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. São os três pilares da sociologia, considerados clássicos e que continuam com ideias vigentes. Os autores clássicos da sociologia, ao trazerem ideias referentes ao tema trabalho, que é a temática central desta aula, prezaram por caracterizar de maneiras singulares, olhares muito próprios, o modo de produção que estava se formando e se consolidando na Europa e que predomina na sociedade contemporânea, que é o capitalismo industrial. Só para deixar bem claro, os clássicos da sociologia, eles trouxeram essas ideias lá no final do século XIX, início do século XX. E até a atualidade, suas ideias ainda estão presentes acerca do trabalho. Ok? Espero que tenham compreendido, espero ter contribuído um pouco para compreendermos esta
transformação no mundo do trabalho em nossas vidas. E até a próxima aula!